Fala galerinha do canal, beleza? Tô de volta para mais vídeo. É um vídeo de hoje sobre fundos imobiliários. Eu sei que tem bastante perguntas sobre criptomoeda aqui no canal, tá vindo algumas perguntas mais cabulosas sobre cripto, mas por um acaso do destino tá vindo umas perguntas de fundo imobiliário de papel, queda da Selic, o que vai acontecer, vai derreter, não vai. Tá vindo umas perguntas muito direcionadas, então eu vou gravar esse vídeo para fazer um overview geral, porque pelo que eu tô entendendo, ainda tem algum medo nos fundos de papéis, ainda tem ali um receio ou dúvida mesmo sobre como ele funciona. Beleza? O vídeo de hoje sobre fundo de papel, quando cai, quando sobe, quando paga, se paga bem, se paga mal, se vale a pena ou não no momento. Beleza? Então bora pro vídeo. Seguinte, galera, vamos lá. Fundo de papel. Queda da Selic, tendência e tudo mais. Brunão, tá com uma tendência de queda aí, caiu uma vez, caiu duas vezes, tá caindo de novo. Possivelmente vai cair mais um pouco. E os fundos de papel estão caindo junto. Meu Deus do céu, vai derreter. Meu patrimônio tá morrendo. E aí, o que eu faço? Vamos lá. Primeiramente, fundo de papel é um fundo de dívida. É um fundo que investe em dívida. Ele vai lá, compra uma dívida. E aí, quem tá devendo tem que pagar com juros essa dívida. O fundo recebe esse valor e repassa para você. Toda dívida tem um indexador. Ah, a dívida desse fundo é IPCA+. IPCA é o quê? Inflação. Ah, Brunão, esse fundo aqui, o indexador dele é o CDI. O CDI ele acompanha a Selic ali, ó, fica parzinho da Selic. Ah, não, esse fundo aqui, o indexador é uma taxa pré-fixada. Então, para você entender se o seu fundo vai afundar ou derreter, como as pessoas gostam de dizer, você tem que olhar o indexador dele. Pô, Brunão, cara, tem um fundo que você fala muito que é o Vigia, VGIA11. Cara, ele é 100% CDI. 100% CDI. Nossa, teve uma inflação autônoma? Nada. Nossa, teve deflação? Nada. Ah, a Selic tá caindo. Ele vai cair. Mas por que ele vai cair? Não é que ele não vale mais a pena. Ah, o fundo agora tá ruim. Nossa, agora o gestor, ele é do mal. Ou o gestor tá fazendo um péssimo serviço. Não, a dívida que ele comprou, ele adquiriu para esse fundo é atrelado ao indexador CDI. Se o CDI está caindo, você vai receber menos. Olha, o CDI é 10%, você vai receber 10% do valor da dívida lá. Ah, o CDI agora é 9, você vai receber 9. 9 é menor do que 10, então vai receber menos. Ah, caiu para 8, caiu para 7, vai continuar caindo. Brunão, então não vale a pena esse fundo é ruim, não quero. É questão de diversificação. Há um ano atrás, mais ou menos, um ano e meio atrás, a gente teve uma deflação, 3 meses seguidos, mais ou menos aí, deflação. Os fundos de papel que tinha um indexador de dívida igual IPCA+, teve fundo que pagava R$1 que pagou 30 centavos no mês seguinte. Tinha fundo que pagava 10 centavos e pagou 4 centavos. Então assim, foi uma queda estratosférica. Ah, nossa, mas o fundo é ruim. Não, é um período. Isso é um período. Claro que deflação é um período menor, né? Dificilmente a gente vai ter um período grande de deflação. Já a Selic em baixa, pode ser que tenha um período maior, apesar do país não ter um histórico de Selic muito baixa. O que acontece? Vamos lá. Durante muito tempo, os fundos pagavam menos do que 1% ao mês. 1% ao mês em fundo imobiliário era um evento. Nossa, caramba, esse mês, em 3 anos, pagou 1% a mais. Pô, legal. Só que o que acontece? Quando a Selic subiu muito, aí veio os fiagros, veio tudo mais, muitos fundos ali atrelar com a boa parte em CDI, que até então tinha uma diversificação. Mas começaram a aparecer muitos fundos atrelados a CDI 100% ou 80%, uma porcentagem alta em CDI. Então começou os fundos pagarem mais do que 1% ao mês. E aí veio um público novo, pessoas novas investindo, que achou que isso era o comum. Ah, o comum é receber 1% ao mês. Pô, se não paga 1% ao mês, eu nem vou entrar. Só que não, galera. Isso aí foi um período bom, um período bacana ali da taxa alta e fundos. Na verdade, sim, outros fundos que nem estão atrelados a CDI não estavam pagando 1% ao mês. Mas começaram a aparecer vários fundos pagando. Então o pessoal acostumou com isso. Só que isso não é o comum, isso não existe, tá bom? Esse 1% ao mês aí foi um evento, foi um período legal. Só que isso não é comum. Até existe, até tem, só que não é o comum. Entenda que 1% a mês é algo raro. Vão ter outros períodos que vão ter de novo? Vão ter alguns fundos que vão continuar pagando? Vão, mas é mais raro. E aí entra um detalhe, e aí entra uma pegadinha que muita gente, talvez, daqui a alguns meses, sei lá quanto tempo, vai vir mandando essa pergunta dizendo que entrou em um fundo ruim. Que é o quê? A pessoa que olha o dividend yield, olha lá e fala, nossa, esse fundo aqui tá pagando 16% ao ano. Pô, tá pagando muito bem. E isso acontece muito com fundo de papel. Por isso eu vou
vou alertar vocês. Nossa, esse fundo paga muito. Meu Deus do céu, esse fundo paga muito, esse fundo vai estourar. Nossa, esse fundo vai estourar porque ele paga muito. 2 pontos. E eu preciso que você preste muita atenção nesse momento aqui agora. Presta muita atenção, porque é uma sacada que você precisa ter se você quer investir em fundo imobiliário de papel. Fundo de papel estourar é lenda, é um romance. Não tem isso na vida real. Ah, nossa, eu tenho um fundo que subiu pra caramba. Ok, ele pode subir ali durante um período, mas dificilmente ele vai estourar. Estourar que eu digo assim, nossa, ele dobrou de tamanho. Por quê? Vamos lá. Por 2 pontos. Todos os fundos imobiliários, ou ele tem imóvel, ou ele tem uma dívida, beleza? Ele tem aquela dívida lá, legal, a dívida dele. Dívida no sentido ele comprou aquela dívida. Então, se ele comprou aquela dívida, o patrimônio dele é aquela dívida que ele vai receber, tá bom? É um valor futuro que ele tem a receber, é um patrimônio. Não tem como um patrimônio dobrar de tamanho de uma hora para outra, assim, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Ele pode subir um pouco. Ah, poxa, teve o exemplo do MXRF, que era R$9, subiu para 11. Cara, legal. Pô, de 9 para 11. Não foi de 9 para 18, para 20, para 30. E outro detalhe, fundo de papel dificilmente vai dobrar, vai crescer muito. Eu digo estourar no sentido de dobrar de tamanho. Além de ter o patrimônio, ele é um patrimônio, ele não faz mais do que aquilo. Não é igual uma empresa que a empresa ela pode, cara, ela fechou aqui um contrato milionário, ela vai aumentar a produção e a expectativa é que cresça mais e que ela compre outra fábrica. Então, assim, empresa é diferente de fundo imobiliário. Fundo imobiliário é um fundo. Além disso, ainda tem 2 fatores. Tudo que ele recebe, ele distribui, né? 95% ele distribui. E o que acontece? Ele já paga muito bem. O risco do fundo de papel é esse. Ele investe em dívida e normalmente fundo de papel que paga muito, ele tem devedores piores. Isso é matemática. Vamos lá. Você tem uma pessoa aqui que você confia muito. Pessoa não, você tem um cliente. Esse cliente aqui é muito bom, tá mega estruturado no mercado, várias proteções, pô, o negócio dele tá muito estruturado. Aí ele pede dinheiro num banco, o banco olha pra ele e fala assim, cara, esse cara aqui tá tranquilo, não vou ter problema, vou emprestar 5% pra ele. Vou dar um exemplo aqui. Aí tem outra empresa lá, uma empresa maluca lá, caramba, a gente, pô, deu mó ruim esse mês, a gente tá sem grana pra continuar. Então assim, ó, o cara vai arriscar, precisa de dinheiro pra arriscar. Aí você vai cobrar 5% de juros? Vai cobrar muito mais. Então se liga, porque isso acontece muito. Fundo de papel que paga muito, tipo assim, nossa, esse aqui paga estratosfericamente mais alto, se quer, é loucura, nossa, os outros fundos estão pagando 10%, esse aqui tá pagando 20%. Com certeza ele tem um cliente muito ruim, ele tem ativos muito arriscados, ruim no sentido de risco, porque às vezes risco pode ser bom, é critério do quão exposto ao risco você quer estar. Então pensa assim, ó, vou dar um exemplo, HCTR11, caramba, HCTR11, nossa, todo mundo gostava dele, nossa, o fundo é lindo, o fundo é maravilhoso, paga muito, realmente pagava muito, só que os clientes ali, era só cliente doido, só cliente de altíssimo risco, e aí deu no que deu, fundou. Isso pode acontecer com qualquer um, não é que a gestão da hectare lá tá ruim, não, eles são meio malucos mesmo lá, por questão de diversificação, fizeram bobeira, mas tem outros fundos que normal, ele tem ali um cliente, às vezes não é nem tão arriscado, mas pode dar um ruim naquele segmento em algum momento. Então, fundo de papel, ele já paga muito, dificilmente vai dobrar de tamanho, e você tem que entender, se ele paga muito mais do que os outros fundos de papel, com certeza ele tem clientes piores também. E não necessariamente o que paga, então o que paga pouco ali, que paga só um pouquinho melhor, então é bom. Não, você tem que avaliar também, porque às vezes ele tá pagando pouco porque um cliente tá devendo. Então assim, o fundo de papel normalmente é mais arriscado, por isso ele paga mais. Ah, Bruno, mas tem fundo que não é de papel que sobe. Tem alguns exemplos que sobe, mas ele vai subindo ao longo do tempo, sabe? Ó, é aquela cota patrimonial que, nossa, em 5 anos ela foi de 100 para 140. Pô, legal, 40% de alta em 5 anos. Ok, tipo, valorizou os imóveis, ou então fez uma venda, aumentou o patrimônio, né? Teve um lucro ali, manteve em caixa, fez uma compra nova. Então assim, acontece, mas assim, é devagar. O fundo imobiliário, ele é devagar. Por isso que normalmente as pessoas falam assim, ah, o fundo imobiliário é uma porta de entrada para renda variável. Por quê? Porque ele tem um pouco da pegada da renda fixa, mas é renda variável. Por exemplo, ele oscila, então você começa a ver isso. Só que a oscilação é bem menor. É diferente de você comprar uma empresa da São Martin e comprar um fundo imobiliário BCFF11. Cara, se você for olhar o histórico do BCFF, cara, é assim, ó, linear. E é um fundo de fundo. Pô, ele é para ser linear mesmo. A ideia é essa. Agora, se você for olhar um fundo de papel, ele já vai ter uma oscilação maior. Por quê? Porque, teve inflação. Cara, ele vai subir pra caramba, porque todo mundo vai querer comprar. A inflação tá alta, tá pagando muito. Teve uma deflação. Pô, ele vai cair. Por quê? Porque o indexador é inflação, então vai pagar menos nos próximos meses. É assim. Ele vai oscilar mais. Agora, um fundo imobiliário que tem lajes corporativas, shopping, tudo mais, já é mais fixo, né? Então, assim, conforme você vai passando pelas classes, você vai ver que eles vão oscilando mais. Você pega um FOF, um fundo de fundo, ele oscila quase nada. Aí você pega um de galpão logístico, aí ele começa a dar uma oscilada, né? Aí você pega um de shopping, já oscila mais um pouco. Aí você pega um de papel, oscila bastante. Aí, tipo, beleza. Aí você tá preparado para ir para ações, que aí vai oscilar muito mais. Oscilar, eu digo, o valor da cota, o preço da cota, e aí o seu patrimônio vai oscilando junto. Mas é isso,
fundo de papel é assim, galera. Fundo de papel e tem um indexador. E durante alguns momentos da vida, né, efeitos sazonais, ele vai afundar ou ele vai subir. Só que ele dificilmente vai estourar. Estourar eu acho bem difícil, assim, não esperaria que isso aconteça. Beleza? Então, galerinha, foi isso. Tá com dúvida sobre mais alguma coisa sobre fundo imobiliário ou algo específico de papel? Pode mandar sua pergunta, pode comentar, fica à vontade. Eu preciso de ajuda lá, vocês estão utilizando certinho. É isso aí mesmo. Primeiro link do canal, primeiro botão lá, preciso de ajuda, descreve lá certinho o que você precisa de ajuda. Eu vou tentar te ajudar, tá bom? Tem um Instagram também, se quiser me chamar no Insta, tá aqui embaixo. Show de bola. Valeu, galera. Até a próxima e tchau. Obrigado.